Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas França e esse aqui é o segundo dia da Semana do Design, Branding e Estratégia, uma iniciativa da EBAC. Hoje nós vamos conversar com a Cecília Consolo, que é autora do livro Marcas Design Estratégico, do símbolo à gestão da identidade corporativa. E eu vou ficar aqui em contato com vocês durante todo o nosso evento pelo chat. Então, eu já estou vendo que o pessoal já deu boa noite. Se quiserem contar para a gente de que cidade ou estado vocês nos assistem, se já são profissionais da área ou estão buscando uma perspectiva para migração de carreira, vai ser bem legal conhecer vocês. Se tem gente que está voltando, né, de ontem, a gente teve um papo também bem legal. Olha só, Curitiba chegando, maravilha, Ribeirão Preto, o Breno já trabalha com branding design de marca, bacana. Olha só, a Mirella mandando um super abraço para a Cecília, Salvador chegando, Manaus, maravilha, bom ter vocês aqui com a gente. Então eu vou aproveitar rapidamente e sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube EBAC Online, porque a gente sempre tem muito conteúdo de design, arte e tecnologia por lá, então vale a pena ficar atento ou atenta. E, inclusive, o evento de hoje, assim que a gente terminar, ele já fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você achar que tem algum colega, algum parceiro de trabalho ou parceira de trabalho que precisava ter assistido essa live, é só ir lá e mandar o link, tá bom? Mais gente vendo também é bacana. Olha só, durante o nosso evento, vocês podem mandar qualquer comentário, pergunta, tá bom? Para a nossa convidada de hoje aqui pelo chat. Se você quiser enviar uma pergunta para a Cecília, o que você vai fazer? Tem um pontinho de interrogação que fica do lado da caixa que você digita as perguntas. Quando a pergunta for para a convidada, você pode selecionar esse ponto de interrogação. Se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida em relação à EBAC, alguma questão técnica, ou interagir com o pessoal que está no chat, não precisa apertar o ponto de interrogação. Combinado? Olha só, o Danilo, de São Paulo, capital, Fábio de Porto Alegre, Raiza de Manaus, Salvador também, a Thaís. Legal. E ao longo do nosso evento de hoje, a gente vai ter uma oferta exclusiva para vocês, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área, ou também para quem está querendo iniciar uma carreira no universo do design gráfico. Daqui a pouco eu dou mais informações, tá certo? Olha só, Natal chegando, maravilha, maravilha. Bom, gente, para quem não conhece, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo e nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e também bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. 90% dos projetos que são executados pelos nossos alunos e alunas, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. Então, aqui você aprende a partir da prática da realidade do mercado. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Além de tudo isso, a gente não vende só cursos, a gente acompanha vocês na busca de um sonho e de uma carreira. A gente tem um time de professores de altíssima qualidade que vão desenvolvendo cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo, você tem também um acompanhamento individualizado dos nossos tutores e das nossas tutoras, que te ajudam a melhorar a cada exercício. Esse curso que eu vou mostrar para vocês, ele se chama Profissão Designer Gráfico, e ele é desenvolvido para que você aprenda a usar arte e criatividade para criar peças com funcionalidade, além de te dar ferramentas para montar um portfólio e também conquistar grandes projetos profissionais. Então, aqui com a gente você vai dominar todos os aspectos do design gráfico, os softwares Photoshop, Illustrator e InDesign, além também de ter noções avançadas de tipografia e branding. O nosso time de professores conta com alguns dos melhores profissionais do mercado. A gente tem a Aline Nitra, que é designer gráfica, diretora de arte e estrategista de marca, com mais de 20 anos de experiência, e já trabalhou com Cavaleira, Hering e Havaianas, nas áreas de direção de arte, design estratégico e também de gestão de marcas. A gente tem a Andrea Culpas, que é pós-graduada em tipografia pela Universidade de Buenos Aires, e possui experiência na área com grandes projetos no currículo também. O Alex Afonso, que tem mais de 20 anos de experiência e possui o domínio das soluções Adobe e as principais licenças do mercado. O César Góes, que atua com Packing Design, tá?
Ele também já atuou com construção de sistemas de identidade visual, estratégia e posicionamento de marca. E para fechar, a gente tem também o Robson Novaes, que é um professor com mais de 10 anos de experiência em design editorial. Então, rapidamente eu vou mostrar aqui um vídeo curtinho contando um pouco sobre essa jornada nesse curso para vocês. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem como propósito. Você vai aprender diretamente com profissionais que atuam na área a utilizar as principais ferramentas para criar os seus próprios trabalhos e desenvolver um portfólio muito forte e incrível para ir direto para o mercado de trabalho. Um curso completo que traz todos os aspectos do design gráfico, com o aprofundamento de ferramentas como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de noções avançadas de tipografia, branding e identidade visual. E aprender a diversidade de formatos e como gerenciar os seus projetos do início ao fim. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O meu nome é Aline Nitro e eu vou conduzir vocês através dessa jornada. Maravilha, pessoal! Então, a gente oferece uma oportunidade para que você aprenda tudo sobre design aqui na EBAC. Aproveita essa oportunidade especial, gente, 60% de desconto no valor total do curso e também com um presente especial, que lá no fim do nosso encontro eu vou dizer qual que é, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou liberar um link para que vocês cliquem e façam um cadastro, e fiquem tranquilos e tranquilas que não é uma matrícula automática, mas é só uma forma de você garantir esse curso, tá? Que não é o de ontem, é um curso um pouco mais completo, tem o dobro de duração, são praticamente 6 cursos em um, tá certo? E aí daqui a pouquinho eu libero o botão de desconto, você faz o seu cadastro, não é uma matrícula automática, mas é uma maneira de você garantir essa oferta que ela é exclusiva para quem está aqui com a gente no nosso evento online, tá certo? Bom, quero apresentar a nossa convidada, a Cecília Consolo. Ela atua como designer, consultora de marcas e também é parecerista. É doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e também, como consultora, atua desde a concepção de novas marcas, desenvolve todo o sistema de expressão e acompanha a trajetória da marca no mercado. Ela realiza análises e acompanha as atividades da marca no mercado e ministra laboratórios e workshops em company para definição de essência e posicionamento das marcas e também para a inovação de novos produtos. A Cecília é autora do livro Marcas Design Estratégico do Símbolo à Gestão da Identidade Corporativa, publicado pela editora Blucher. E também tem outras diversas publicações. Se você quiser encontrar o livro da Cecília, esse que eu acabei de citar, a gente tem o link aqui em destaque no chat. Eu vou colocar mais uma vez também, para vocês encontrarem. E a Cecília já está chegando, abrindo a câmera dela, e a gente já vai começar o nosso papo, que eu estou bem animado. Olha só. Aí, chegou. Tudo bem? Oi, Cecília. Tudo bem? Como estão todos? Que bom, tem um monte de gente conhecida, muito bom estar aqui. Maravilha, eu agradeço mais uma vez por você ter aceito o nosso convite e é um prazer te conhecer e com certeza vai ser um prazer te ouvir hoje. Bom, podemos começar? Podemos começar, vamos lá. Então eu tenho aqui algumas perguntinhas para a Cecília e lembrem de mandar as perguntas de vocês aqui pelo chat, que eu vou monitorando e separando para a gente responder também. Então, Cecília, conta um pouquinho para a gente sobre a sua caminhada aqui no mundo do design. O que te despertou o desejo de ser uma profissional dessa área? Olha, é uma caminhada longa, né? Eu não vou ficar citando números de anos, porque senão eu vou entregar a idade de cara aqui. Bom, eu tenho uma trajetória muito particular, porque várias coisas na minha vida foram acontecendo e influenciaram muito na construção do meu conhecimento.
eu comecei trabalhando muito cedo e Uhum. eu fiz um curso técnico de desenho de comunicação na época. E com esse curso eu ingressei no mercado de trabalho muito antes de fazer a universidade, né? Eu fui para o mercado de trabalho, eu tinha 17 anos. E eu fui trabalhar na Thompson, agência de publicidade. Foi meu primeiro trabalho. E a atividade era basicamente fazer layouts, né? A criação de peças publicitárias. E eu fiquei na Thompson, da Thompson passei para outras agências, passei por 4 agências, até o dia que eu não queria mais acordar com a cara no carpete, aquela coisa de varar à noite, de você ter aquela vida que não mudou muito no mercado de publicidade, ainda é essa loucura, né? Você trabalha para cumprir um prazo absurdo, para fazer 50 opções de layout, aí no meio do caminho não era nada disso, e aí muda tudo de novo. Então, esse sistema da publicidade não me atraía, apesar de eu Uhum. continuar gostando muito de trabalhar com comunicação. Então, eu passei para o outro lado do balcão. Eu fui trabalhar nas empresas, eu fui trabalhar dentro de houses. Então, eu fui Aham. trabalhar numa multinacional americana, e ali eu entendi o design de uma outra forma, né? Então, eu era o departamento de comunicação dessa empresa, eram 4 pessoas, e a gente cuidava absolutamente de tudo que envolvia a expressão da marca. Desde a marca no ponto de venda, a marca da embalagem, a marca na comunicação institucional da empresa, e até fazer ajustes no design dessa marca, criar submarcas. Então, eu tive contato com essa visão sistêmica das marcas. Isso, para mim, fez muito sentido. E, na época, eu não tinha isso tão claro. Hoje eu tenho, falando aqui, de camarote, olhando para trás, é tudo muito nítido, né? Mas quando a gente está no avançar das coisas, as coisas vão meio que acontecendo. E eu, dessa multinacional, passei para uma outra empresa, fui trabalhar no grupo Duratex também, cuidava do departamento no departamento de comunicação da Duratex tinha eu e mais o meu chefe, né? Então era um departamento super enxuto, então a gente tinha um controle e eu observava, mesmo trabalhando com agências, escritórios de promoção, de eventos, a gente tinha o controle, a visão inteira da marca, né? Uhum. E passei por outras empresas, aí se alguém quiser acompanhar meu currículo, você acha na internet, mas sempre nesse lugar de estar observando e tomando decisões da marca no seu dia a dia. Então, isso fez com que eu tivesse uma visão de como a marca se comporta, não simplesmente conceber uma marca, uma identidade visual para ela acontecer e entregar para o cliente. Eu estava ali de bastidor, acompanhando e decidindo todas essas emissões de marca o tempo todo. E em 87 a gente montou, eu e meu sócio montamos o nosso escritório, a Console Cardinale Design, que é um escritório dedicado a fazer esse trabalho, que hoje a gente chama de branding. Na época não tinha esse nome, né? Não tinha, era um trabalho que a gente acompanhava as marcas. Só um parênteses aí. Quando antes de abrir o escritório, eu fiz faculdade, né? Eu fiz a Fundação Armando Álvares Penteado, entrei para fazer comunicação visual. Só que no contato com o curso, eu percebi que na minha atividade profissional eu fazia exatamente tudo que ia acontecer no curso. Tudo que era ensinado no curso eu já fazia. Eu lembro que uma das matérias do 8º semestre eram vitrines, e de conclusão da matéria, você tinha que projetar uma vitrine. Eu Uhum. projetava uma média de 20 vitrines por semana. Então, assim, Nossa. eu falei assim, olha, eu preciso ampliar meus horizontes e aumentar meu repertório cultural para trabalhar com isso. Então, eu fiz artes plásticas, isso decididamente. Optei em não fazer design, fazer artes plásticas. Então, Uhum. as artes plásticas abriu completamente os horizontes para mim. Então, eu falo que eu tenho uma formação muito particular. Um pé nas artes e um pé dentro da indústria, no mercado,
que é uma coisa que é meio inusitada na formação das pessoas. E essa formação me deu estofo para fazer tudo que eu fiz daí para frente. Maravilha, que linda trajetória. E você pode contar para a gente um pouquinho, então, ao longo desse trajeto, que modificações no mercado de design gráfico você acompanhou ou vivenciou também? Bom, são 42 anos de trabalho, né? E o design ele acompanha a complexidade da sociedade. A gente é uma profissão nova, esse nome não era atribuído aos profissionais da área, principalmente profissionais que cuidavam do design aplicado à comunicação, à área gráfica. Uhum. Quando ou você trabalhava você trabalhava numa agência, né? Ou você trabalhava, tinha poucas outras oportunidades de trabalho, mas era muito desenho técnico, técnico de edificações, técnico de desenho de desenho técnico de produto, né? Então esse nome da profissão era chamado de artista gráfico, uma coisa que remonta lá atrás, que é William Morris, virada do século XIX para XX, artes aplicadas, né? O cenário das artes gráficas, aquele profissional que transitava entre a indústria, Uhum. aplicando os conhecimentos artísticos para a indústria. Então, esse era o nome da profissão, eram artistas gráficos. E é uma profissão relativamente nova, nova quando a gente fala que medicina tem 3.000 anos e a gente está falando de design que tem mais ou menos 70, né? Então, a gente está falando de uma profissão nova, então esses limites, esses territórios eram pouco definidos, né? Então, muitas vezes não se sabia muito bem qual era o território de cada um. E teve um Uhum. movimento muito interessante, que foi até nos finzinhos dos anos 80, quando um grupo de profissionais que já se dedicavam ao design gráfico profissionalmente há muito tempo começaram a formar a Associação de Design Gráfico no Brasil e difundir isso como um código de uma profissão, né? Que foi o caso da DG. Então foram vários profissionais aí, mas a gente pode remontar a Luísio Magalhães, Maurício Nogueira Lima, que são profissionais que tiveram um papel muito importante na história do design brasileiro, né? A Luísio Magalhães, que fez as nossas primeiras cédulas de dinheiro, e tantos outros designers que desde os anos 40 e 50 têm expressão no mercado, mas não era visto como um território delimitado, um campo de atuação. Então, com Uhum. o passar do tempo, foi se criando esse campo de atuação. E ao mesmo tempo que a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, que a tecnologia vai trazendo algumas evoluções ou atendendo algumas demandas que são necessárias para que essa atividade atenda diversos setores, a profissão também vai ficando complexa, né? Então, vai se exigindo muitos conhecimentos específicos, algumas expertises dedicadas a pontos importantes da área de atuação. Então, por exemplo, se você trabalhar com marcas, você vai ter que aprofundar muito num determinado ponto da profissão. Se você for trabalhar com web, com comunicação digital, é para outro lado que você vai se aprofundar. Todas essas áreas têm a intenção do design, tem a ideia de que você está projetando alguma coisa para ser útil a alguém, para facilitar a vida de alguém, para criar novos acessos de comunicação entre as pessoas, mas as especificidades, conforme as coisas vão se desenvolvendo, exigem que você se aprofunde. Então, a Uhum. gente está vendo grandes setorizações, né? Então, eu gosto muito de fazer metáfora. Até os anos 40, a gente falava do médico. O médico era um médico de família. Você ia ao médico. Hoje, conforme o que você sente, você vai no cardiologista, no gastro, né? E dependendo, hoje assim, eu tive um problema na mão, então eu fui no ortopedista e eles falaram: não, eu sou especialista em pé, você tem que ir
Aí eu fui num especialista em mão e falou: não, mas eu só faço tal coisa em mão, o seu problema é outro especialista. E é mais ou menos isso que acontece com o design, porque são muitos os avanços e muitos detalhezinhos para serem atendidos. Maravilha. Acho que esse seu exemplo deixa tudo muito mais próximo, né? Super aproximado do que realmente está se transformando a profissão. Mas eu queria que você contasse também um pouquinho para a gente como que foi a experiência de escrever o seu livro, o seu último livro, né? Que não é o primeiro. E não vai ser o último, espero. O Não, não, Marcas Design é o Estratégico. mesmo. O livro, ele foi uma necessidade profissional, uma forma de eu conseguir organizar esses anos todos de experiência Uhum, e muita coisa. O livro é um estudo deontológico. Eu falo daquilo que eu vivi profissionalmente e consigo extrair dali uma série de metodologias e de aprendizados que enquanto eu vivi isso no dia a dia, acompanhando várias marcas, porque como a gente tem um escritório muito dedicado, então a gente atende poucos clientes por muito tempo. Então, são uhum. poucos clientes que a gente atende, mas acompanha todo o processo da marca no dia a dia dela e acompanhando em tempo real todas as influências que a marca sofre, os impactos que ela sofre, tanto do ponto de vista econômico, com plano Collor, planos e milhões de planos, como do ponto de vista de percepção. E isso fez com que a gente tivesse que, ao longo do trabalho, desenvolver uma série de práticas e algumas metodologias para poder sistematizar como fazer e como converter isso em conhecimento, como converter evidências em diagnóstico, como converter diagnóstico em soluções estratégicas. Então, isso foi um processo ao longo desses anos de trabalho. E eu sempre procurei me manter um pé na academia e um pé no mercado de trabalho. Né? Então, isso fez com que eu tivesse sempre um embasamento teórico para aquilo que eu estava sistematizando junto aos clientes, e a minha experiência profissional sempre me ajudou a interpretar de determinada maneira todo o conhecimento teórico. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o livro. Mas eu queria puxar uma pergunta aqui no chat do Breno. Vou colocar aqui para a gente, olha só. Ele diz: Cecília, você poderia falar mais sobre o GEM? Ele é uma evolução dos brand books e manuais e o substitui? Ou tem uma outra função para as marcas? Ele não é substituto, ele é um upgrade, vamos dizer assim. Não é um substituto do brand book, ele é um upgrade, porque o que acontece? Nos manuais de identidade, eles aconteciam de uma forma muito rígida. Então, você determinava todo o comportamento da marca e aplicando essa marca conforme aquele comportamento determinado ao longo de anos. E não podia mudar, né? E aquilo o que faz? Vai engessando a marca e chega um determinado momento que ninguém aguenta mais, quer mudar a identidade da marca. Mas eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Os brand Tá. books, eles já são uma evolução do manual de identidade porque eles trazem a parte da estratégia, do posicionamento, do conceito da marca para dentro do brand book. E como que a marca, não como uma aplicação física determinada marcada, mas o que a marca vai expressar para os seus públicos, seus usuários, os públicos de interesse, qual é a emissão que ela vai fazer. Então, o brand book, ele é um pouco mais inspiracional, ele deixa mais possibilidades de criação para as agências escritórios que estão trabalhando com a marca, mas, por um lado, ele perdeu toda a referência técnica dos materiais, como eles eram feitos, porque quando a gente fala de expressão da marca, tudo expressa. Se eu estou trabalhando com uma marca de um banco e eu falo que é de tecnologia, eu não vou usar papel reciclado,
fita de bambu, qualquer coisa assim, porque essa linguagem não tem, né? Então, Aham. uma nova identidade, ao mesmo tempo que ele enrijecia, que só podia usar aquilo, o Brand Book, ele ficou uma peça inspiracional e todo esse dado técnico de expressão da marca, técnico e também sensorial, não está no Brand Book. Fica mais a parte só do posicionamento e conceito da marca. Que experiência que a gente tem? Que a forma de se comunicar com o público, ela muda, e muda, às vezes, de um dia para o outro. Não o teu posicionamento, não a tua essência, mas a forma, às vezes tem crises que você tem que emitir uma questão, fazer um posicionamento, se manifestar no mercado imediatamente. Às vezes um funcionário faz alguma coisa que não deveria e põe a marca na berlinda. Então, esse acompanhamento em tempo real faz com que você tenha que tomar uma série de atitudes em relação à marca que você, de qualquer forma, está influenciando no brand, porque cada emissão sua é uma forma de apresentar a marca para o mercado. Então, o que o GEM faz? Ele mapeia todos os pontos que você tem que observar diariamente para acompanhar a sua marca. Ele tem que ser uma plataforma online compartilhada com todo mundo que está no comando da marca ou assessorando a marca. E eu faço isso todo dia. Hoje eu passei o dia fazendo isso, juntando pontas de assim, empresa de comunicação, a empresa de evento, para todo mundo. Já passei uma diretriz para todos, para alinhar isso o tempo todo, porque mudou em virtude de um fato que aconteceu hoje. Então, você acompanha a marca em tempo real e ela vai estar evoluindo constantemente para atender essa demanda. Então, o consumidor vai acompanhando essa emissão ao longo do tempo. Se a gente pegar uma marca como o GE, por exemplo, aquele logo é de 1889, se não me engano, ou 1898. Nossa. É o mesmo logotipo, é o mesmo símbolo, não mudou. Teve ajustes tipográficos para ajustar a linguagem gráfica, mas é o mesmo símbolo. Mas a gente não olha para a GE achando que ela é uma marca de 1900. A gente acha que é uma marca up-to-date, né? Ela faz até turbina de avião. Sim. E às vezes tem marcas que querem se mostrar modernas, vão atualizando a imagem a cada 5 anos e perde todos os vínculos que ela construiu em relação aos seus consumidores, porque isso leva um tempo para você construir esse vínculo. Então, você, de repente, fala, vamos mudar. Muda tudo. Vamos mudar tudo, muda a marca, muda a cor, muda tudo, sem ter mudado um posicionamento, sem isso encontrar um alicerce, uma ancoragem na cabeça do consumidor. Então, ficam coisas que acabam... Você fala, mudou, mas mudou por quê? Né? Então, não faz muito sentido. Às vezes, alguma mudança sem você ter um propósito claro e sem isso refletir um posicionamento da empresa. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre que eu vou deixar para o nosso segundo momento, que acho que você já vai falar um pouquinho sobre o que ele está querendo saber. E o Ed perguntou para você qual seria a diferença de design estratégico do design de serviços. Se é possível, a gente. Não, olha, designs, foi o que eu falei, são várias especificidades, são várias camadas de coisas aí, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar, o design, para mim, ele é sempre estratégico, porque se ele não for estratégico, você não está fazendo alguma coisa que vai surtir efeito para o seu cliente. Tá? Uhum. Então, na minha cabeça, isso é Cecília falando, sempre é estratégico. Tá? Então, qualquer decisão que eu tome, eu tenho que entender a que fim eu estou levando a marca com essa decisão. Por que eu estou tomando essa decisão? E eu tenho que dar garantia para o meu cliente que isso vai funcionar. Dificilmente os designers são habituados da garantia. Fica muito no campo da minha criação, da minha ideia, do meu conceito, mas a garantia de que vai funcionar. Por exemplo,
Vou dar um exemplo simples. A gente pode fazer vários exercícios super criativos de como poderia ser uma ponte, passar de um lado do rio para o outro, ok? Posso fazer 1000 desenhos incríveis, 1000 maquetes incríveis, desenhos mirabolantes. Na hora que eu vou construir a ponte, ela tem que passar de um lado para o outro, tem que suportar carga e não pode cair. Uhum. Então, o design, às vezes, ele fica até o ponto criativo. Aí passa para alguém executar a ponte, né? Mas o que é ser estratégico? Você já fazer a ponte, essa sua criação, com a certeza de que ela vai suportar carga e que ela não vai cair. Tá? Design de serviço também é uma nomenclatura muito específica que surgiu de uns anos para cá por conta dessa demanda de complexidade que as nossas relações sociais vão sendo acometidas e você precisa de vários conhecimentos específicos para atender determinadas demandas. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa d'água, certo? Essa garrafa d'água, se eu abrir essa garrafa d'água e eu não conseguir segurar nela o suficiente, porque tem umas garrafinhas de água por aí que se aperta, a água sai fora, você se molha todo, certo? Então, esse design desse produto garrafa é ruim. Uhum. Ele não presta o serviço que esse produto tinha que me prestar, certo? Porque na hora que eu vou verter, todo mundo já deve ter comprado uma jarra de vidro linda em casa, na hora que vai virar água no copo, a jarra, a caída, o desenho da jarra molha tudo, nunca cai no copo, cai metade fora. Né? Então, o objeto de design, qualquer objeto de design nos presta serviços. Né? Essa caneta me presta serviço, a calculadora me presta serviço, esse mouse me presta serviço, a cadeira que eu estou me presta um serviço. E se eu ficar sentada nessa cadeira o dia inteiro e sair com as costas arrebentadas, é um design ruim, ela não me prestou o serviço. Pode ser linda, pode ter ganhado prêmio que está nos livros de design, mas é ruim. Para o fim que eu preciso, de estar aqui sentada 12 horas por dia, que é a média que eu trabalho, então ela tem que dar conta disso. Então, eu vejo sempre assim, estratégia faz parte de qualquer projeto de design e todo design é um serviço. Tá? Mas agora, para que você aprenda os conhecimentos específicos para atuar em cada setor, segmento da profissão, essas categorias vão tendo uma nomeação para que essas especificidades sejam aprofundadas na área, tipo cardiologista, endocrinologista e assim por diante. Perfeito. Cecília, vou falar rapidamente aqui sobre o nosso curso, tá bom? Que a gente está oferecendo hoje, e aí a gente pode seguir para o nosso segundo bloco, tá certo? Certo. Cecília preparou uma fala bem bacana, a gente já vai entrar em contato com ela. Olha só, gente, vou passar informações então sobre o curso Profissão Designer Gráfico, tá certo? Olha só. Nesse curso, você vai ser preparado ou preparada para ter conhecimento profundo nas principais ferramentas usadas pelos designers gráficos. Então, a gente tem um aprofundamento bem interessante no Adobe Photoshop, no Illustrator e no InDesign. E aí você vai entender como utilizar essas ferramentas para entregar projetos profissionais de qualidade. Você também vai aprender a exercitar o pensamento criativo, com dicas para estimular a geração de ideias no meio de uma decisão profissional. Também tem contato com técnicas para obter inspiração e análise de cases reais para gerar um bom repertório. Olha só, você vai explorar todo o universo que envolve a identidade de uma marca, o público-alvo e a criação de mensagens que comunicam o que o seu cliente deseja passar. Assim, você vai ser capaz de fazer criações do zero ou também de reposicionamento de marcas quando necessário. E para complementar ainda mais tudo isso, você aprende na prática a usar o design das letras para passar mensagens e também criar suas próprias fontes, que é um módulo que a gente tem com a Andrea, que é maravilhoso. Você também vai saber tudo sobre o relacionamento com o cliente, desde o entendimento de briefing até a entrega do projeto, com passo a passo dessa jornada. Produção, ajustes, negociação de contrato, cálculo de horas e muito mais. E vai produzir diversas peças para compor o seu portfólio e também para consolidar tudo em um grande projeto final. É o seu primeiro passo para se tornar um profissional ou uma profissional independente, ou ingressar em agências ou em estúdios de criação. Então,
Esse curso, ele é composto em 10 módulos, tá? E ele tem mais de 50 horas de conteúdos em videoaulas executadas com alto padrão de qualidade. Você pode assistir essas aulas do seu celular, do computador ou do tablet no momento que você achar mais propício de acordo com a sua rotina. E você pode rever esse material em até 2 anos após o início do curso, mesmo que você já tenha concluído. Você vai colocar o aprendizado em prática através de atividades sempre passadas no final de cada módulo, tá certo? Também dentro do ritmo mais apropriado para você. E você recebe um feedback individualizado dos nossos tutores e tutoras para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. A gente tem um grupo de tutores e tutoras de acordo com o número de alunos e alunas, para garantir que esse diálogo seja efetivo e rápido, tá? Você vai encerrar o curso com um grande projeto autoral. Nesse curso, você recebe 3 briefings para escolher, né? Briefings reais propostos pela Amaro, nossa empresa parceira do curso, e você enriquece o seu portfólio com 8 projetos executados ao longo de todos esses módulos, tá certo? É um curso bem completo, são praticamente 6 cursos em um durante esses 10 meses. E você ganha um presente especial, se matriculando, você ganha um mês de curso de inglês na IF English Live. Você tem acesso a 16 níveis totalmente grátis e também um certificado reconhecido internacionalmente se você concluir esse curso. Então, aproveitem, o link já está aí, é só apertar o botãozinho clique aqui que aparece acima da tela para garantir essa oferta especial de 60% de desconto no valor total do curso Profissão Designer Gráfico, tá certo? Ela é exclusiva para quem está aqui no nosso evento. Se você for em outros canais, você vai ver que não é esse preço, tá certo? E fica tranquilo que é só uma forma de você garantir essa oferta, tá? Não é uma matrícula automática, então você vai ter tempo de conversar com a nossa equipe para tirar todas as suas dúvidas. Mas se não clicar agora, perde, porque ela é uma oferta que tem um tempo limitado. Bom, falei muito. Vou colocar aqui... Posso colocar a sua apresentação, Cecília? Vou colocar aqui já. O Edipo agradeceu pela sua explicação. E o Breno disse que foi muito esclarecedora a sua resposta também e agradeceu. Que bom, eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigada pela participação. E as perguntas ajudam a gente também a aprofundar um pouquinho aqui. Eu Com não sei certeza. qual é o interesse de vocês. Podemos começar? Podemos. Então, Depois tá. a gente volta com o chat. Esse é o meu livro, que é o tema dessa palestra, né? Desse bate-papo. O livro ele é uma parte do meu doutorado, que eu realizei pela USP, e o doutorado vocês conseguem na íntegra, mas o livro é uma ferramenta que eu quis disponibilizar para o mercado, né, principalmente para quem trabalha na área e acompanhar esse processo um pouco mais de perto, um pouco mais de atenção. É um livro que dá bastante suporte a quem é profissional da área. Inclusive, eu tenho recebido alguns retornos a respeito do pessoal usando o GEM, e assim, a dificuldade assim, que muitas vezes, não que não consegue usar o GEM, mas que as empresas ainda estão longe de ter alguma coisa com tanta minúcia, com tanto acompanhamento próximo na área de gestão de marcas. Então, é uma boa ferramenta para todo mundo. Esse livro foi lançado em 2015. Ele é a minha terceira publicação pela Blucher. Me ajuda a mudar o slide? Eu mudo para você. Aqui. Pronto, coloquei Isso. O próximo. Tá. Por que não está aparecendo para mim? Aqui embaixo? Embaixo tem uma... Eu posso trocando para você. Ah, não, eu já sei o que houve aqui. A tela está baixa. Consegui, já achei. Tá certo. Esse livro também é uma parte, fecha um ciclo na minha vida, foi feito também publicado pela editora Blucher. Durante muitos anos eu me dediquei à divulgação do design gráfico,
no Brasil. E uma das atividades que eu fiz foi, a partir de uma Bienal de design, onde a categoria tipografia quase não apareceu na Bienal, eu resolvi fazer uma mostra só de tipografia, reunindo todo mundo que fazia tipografia no Brasil. Se chamava Tipografia Brasilis, e essa mostra tinha 10 pessoas, que eram todos que desenvolviam tipografia no Brasil. Essa mostra gerou depois uma reação em cadeia. A gente fez Tipografia Brasilis 1 e 2. Depois disso, o pessoal que a gente trouxe para os workshops na Tipografia Brasilis, né? Rubem Fontana, David Berlow, Bruno Maggi, todas essas pessoas que a gente trouxe para ministrar em workshops, ampliaram o repertório de pessoas que trabalhavam com tipografia no Brasil, e principalmente a gente fez um acordo com outros types designers de outros países da América Latina de continuar essa mostra e fazer ela simultaneamente em 4 países, o que gerou o Tipos Latinos, a Mostra Tipos Latinos. Então, a Mostra Tipos Latinos já está na 8ª edição, ela acontece em 14 países simultaneamente, né? O número de participantes da última, acho que foram 400 trabalhos inscritos, então foi um crescimento exponencial. Isso eu comecei a fazer para uma divulgação design, a minha área não é essa. Então, depois de 12 anos trabalhando com a divulgação, eu fiz esse livro para fechar um ciclo, assim, para documentar tudo que foi feito, todas as ações, e encerrar essa minha participação e me dedicar um pouco mais. Aí saiu o Marcas, né, o livro Marcas, que foi parte do doutorado. Anteriormente a isso, eu tinha... Estou mudando. Anteriormente a isso, eu fui curadora da 9ª Bienal de Design da DG, e a minha proposta na época foi que a gente não documentasse a Bienal como um catálogo, que tivesse somente a imagem do produto, da peça que foi inscrita e um descritivo, mas sim que acompanhasse um texto analítico, um texto crítico sobre a produção de design no Brasil, identificando suas linguagens, as suas formas de expressão. Então, em vez de a gente fazer uma seleção por júri, a gente fez uma seleção por curadoria e envolvemos todos os designers na curadoria. Esse envolvimento, eles foram envolvidos sem saber, mas a gente perguntava qual era o propósito do design dele, em que setor do mercado ele estava inserido. Isso criou um ruído enorme entre os designers, não estavam acostumados a serem cobrados por essa versão do trabalho. Geralmente se inscreve pelo suporte, é livro, escrevo na categoria livro, capa de disco, escrevo em capa de disco, embalagem, vai em embalagem, e o que a gente queria não é assim. Qual o impacto do seu design no setor? É um impacto no setor cultural, é no setor econômico? E a gente convidou todos os designers a fazerem essa reflexão, e aí nós documentamos em livro. Todo o direito autoral desse livro foi revertido para a DG, a gente não ficou com 1 centavo do livro. E até hoje ele é uma publicação usada em muitas escolas de design. Muitas escolas usam o texto do meu capítulo inicial. Então, ele teve uma longevidade muito maior. E foi muito interessante porque a gente aqui começou a definir que as categorias do design, elas não são pelo suporte, sim pelo propósito. Então, foi um trabalho muito interessante, eu gosto muito desse trabalho até hoje. Avançando. Então, a minha formação, que é uma formação um pouco diferente de todo mundo, é justamente isso, né? Eu tenho
eu faço um mix entre a indústria, né, o mercado e a área artística, vamos dizer assim, pela minha própria formação. E eu acho que isso fez um caldo muito interessante na minha formação. É um momento de equilíbrio, né, onde uma coisa sustenta a outra, né? Todo esse embasamento do mercado me dá muita segurança de entrar numa sala de aula e falar com propriedade dos alunos do que realmente acontece no mercado. E todo embasamento teórico me ajuda muito a sustentar posições que eu não abro mão e que eu preciso que o cliente me entenda, e eu provo para ele por que aquela determinada ação ou evento que a gente vai fazer ou estratégia que a gente vai tomar tem embasamento científico. Tem uma forma de justificar isso e a gente pode medir resultados depois. Então, é muito importante que a gente consiga dar garantias aos nossos clientes da ação que a gente está fazendo vai ter retorno. Então, as minhas áreas de atuação, né, o que eu pesquiso, a forma como eu penso, é basicamente isso. Tudo é signo, a gente está cercado de marcas desde o começo da história da humanidade, né? Não exatamente mais como ela é hoje, mas ela já existia na hora que, na antiguidade, alguém punha uma pele na frente da sua caverna para dizer que ele tinha pele para trocar, né? Então, a gente já estava criando sinais ali de comunicação. A gente reconhece as marcas porque elas carregam em si, elas apresentam uma identidade. Marcas que não têm identidade são desapercebidas, são commodities. Comprei uma saca de feijão, comprei uma saca de arroz, comprei alguma coisa que não tem cara. E se ela não tem cara, ela não tem um benefício que eu perceba. Ela não conversa comigo, ela não me traz nada. E tudo isso acontece, para isso funcionar, ela tem que estar inserida no sistema, nosso sistema social, nosso sistema de comunicação, usando os códigos, usando os meios que a gente está habituado e que a gente convive. E a gente só reconhece tudo isso porque a gente está inserido numa cultura. Muito difícil a gente ultrapassar a barreira da cultura. Então, a cultura é o caldo onde tudo isso que a gente faz é alicerçado, né? Então, a cultura que carrega tudo isso. Muitas estratégias de marcas que a gente toma aqui, se eu mudar para Portugal, de repente não funciona mais nada, apesar de ser uma cultura muito próxima, muito similar a gente. Então, a gente tem sempre que ter uma estratégia macro para as marcas, mas agir localmente, acompanhando as expressões em cada ponto onde elas estão inseridas, tá? Então, vou fazer uma pergunta para o povo que está aqui. Alguém aqui sabe que cor é a cor símbolo da Ferrari? Ninguém respondeu. Qual que é a cor mais... O pessoal está digitando. Hã? O pessoal está digitando, ó. Vermelho, vermelho. Tá. Apesar do escudo ser amarelo. A pessoa que falou vermelho, ela tem uma Ferrari? Não. Não. Muito Quem bem. dera. Isso é brand. Pronto. Isso é brand, né? Quando a gente olha para esse carro, se a gente ouvir o ronco desse carro passando na rua, a gente sabe que é uma Ferrari. Nós não temos uma Ferrari e não temos, eu pelo menos não, a menor condição de ter uma, mas todos nós temos um departamento aqui na nossa cabeça que sabe tudo sobre Ferrari. Sabe qual é a escuderia na Fórmula 1, sabe que cor que é, reconhece o modelo na rua, reconhece a identidade do carro, o desenho do carro, e às vezes compra até produtos que são derivados dessa marca, que é para atender um leque maior de consumidores que não pode ter o carro. Compra o perfume, compra a miniatura, compra a camiseta, compra a jaqueta, compra o boné. Então, são produtos da marca de valor mais acessível que dá conta de atender todo esse pessoal, né? Então, isso é brand, tá? Você criar uma marca e quando eu falo marca, é toda a forma dela de expressão, tá? Não estou falando só do sinal gráfico. Eu estou falando, quando eu falo de uma marca, esse diretório que eu tenho na cabeça a respeito da empresa.
E eu posso reconhecer o signo gráfico dela, reconheço som, reconheço cor. Então, aí eu estou criando todo um universo sensitivo e imaginativo a respeito da marca. Isso é brand. É isso que o brand faz. Né? Eu fazer esse processo de marcação na cabeça do consumidor. Opa, deixa eu mudar. Isso não é brand. Isso não é brand. Isso não é brand. Mas é isso que muitas vezes alguém liga para você e pede: olha, eu preciso fazer um trabalho de branding com a minha marca, eu quero ser uma Ferrari. Só que o cara não é uma Ferrari. Né? Ele não vai ser uma Ferrari. Por mais que você pinte de vermelho, faça uma maquiagem para ficar parecido com uma Ferrari, ele nunca será uma Ferrari, porque ele tem que ser ele mesmo. O Fusca, como o Fusca, é um excelente carro, uma excelente marca, um produto que foi longevo. Né? Acho que não tem uma pessoa no planeta que não reconheça o Fusca. É menos que a Ferrari? Não, ele tem outro fim, tem outro propósito. O propósito do Fusca é outro. Ele está inserido em outro mercado, ele tem uma demanda de outro, ele presta um serviço para outro público, diferente do da Ferrari. Apesar que são carros, são meios de locomoção. Mas a Ferrari presta um serviço para um público do luxo e o Fusca ele presta um serviço tão eficiente, tão valorizado, tão bom quanto para outro público. Então, cada marca tem que entender que prestação de serviço ela está fazendo aos seus públicos e fazer isso de forma que seja importante para o usuário, que você realmente mude a vida dele, traga um benefício e tomando as decisões apropriadas para aquele mercado. Então, muitas vezes eu recebo chamados de empresas que estão querendo repensar o branding e falam: olha, a gente agora vai ser assim. Não vai ser assim. Você não é assim. Você não, na sua essência não é assim. Você não acredita nisso. Né? Um exemplo que eu posso dar: todas as marcas estão querendo ser inclusivas e valorizar LGBTQIA+, que é importante, que é para ser valorizado. Mas tem marcas que tudo que ela faz é conservador. A própria pessoa é conservadora. A própria presidência. Ele teria que mudar a cabeça primeiro para poder mudar todo o resto, né? Senão vai se emitir um sinal, uma imagem de marca, mas atrás todas as atitudes não correspondem. Um exemplo assim de marca, de posicionamento e essência de marca, sem falar de marca. Carol Conká no BBB. Ela passou a vida inteira construindo a imagem de marca dela, sendo uma pessoa engajada, inclusiva, empoderamento feminino, que respeita todos e tudo. Ninguém viu isso. Na hora que ela pôs em prática, que as pessoas começaram a conviver com essa marca, Carol Conká, ela não se demonstrou assim. Então, a gente teve o cenário que a gente teve de ter ela perdeu até um público enorme, né? Uhum. Então, essa é a diferença que eu queria para entender que onde que está a estratégia. Você tomar as decisões pertinentes a essência e o posicionamento daquela marca. Essa imagem aqui é uma imagem que é significativa para mim. Essa imagem tem 16 mil anos, é de 16 mil anos antes de Cristo. É uma gruta em Perito Moreno, se chama Cuevas de las Manos, Perito Moreno, na Argentina. É uma gruta de habitantes ainda do tempo das cavernas. É muito emblemática para mim porque todos queriam deixar a sua marca. Mas não porque ele queria marcar a mão dele, ele não estava representando graficamente a mão dele. Eles usaram cinza de fogueira e urucum, sementes que davam essa cor avermelhada, e decalcaram as mãos. Né? E você pode ver que a maioria é destro. Olha quanta informação a gente consegue tirar daí, né? Porque se o cara estampa a mão esquerda, ele está usando a direita. Né? Então a gente começa
fazer diagnósticos daquilo que a gente vê, né? E eles estamparam as mãos para quê? Para marcar que eles existiram, né? Que eles existiram. Então, uma prova de existência. Então, quando a gente fala de marca, não só eu estou colocando o produto no mercado, mas também estou me apresentando daquilo que eu existo, da minha história. Então, não pensar a marca também do ponto de vista hoje para amanhã, apesar de que a gente tem que acompanhar de hoje para amanhã, mas esse acompanhamento de hoje para amanhã é com o norte de que ela tem uma vida longeva. Então, eu tenho que pensar no que impacta lá na frente essa atitude que eu estou tomando de hoje para amanhã, porque é necessário tomar. Mas ela vai impactar no posicionamento, naquilo que eu quero mudar. Então, essa minha visão de longo prazo do mercado, de como o mercado caminha, que eu tenho que ter. Lucas, ajuda. Ah, consegui. Conseguiu? Outro detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês que também isso eu falo bastante no livro. No livro eu aprofundo todas essas questões que eu estou falando agora bem, bem de uma forma bem ampla, genérica, né? Visto um voo de cruzeiro eu estou fazendo aqui, né? No livro eu aprofundo e também vários outros textos meus que vocês podem encontrar no academia.edu, tem os links todos no meu site, vocês baixam meus textos. Vou colocar o site aqui no chat para o pessoal. Aqui, o que está acontecendo aqui, que é um fator que me toca bastante em termos de marca. Essas pessoas estão registrando sobre... Meu áudio não está bom? Não. Tá bom? Então tá. Aqui tá então, bom. As pessoas estão registrando sobre a própria pele uma marca, um produto comercial, e você vê que não é uma marca só cultural ou uma marca fashion. A pessoa tatua Dell, né? Né? Tatua Adobe, tatua cerveja, né? Então, a ponto da pessoa pegar uma marca e gravar para todo sempre, IKEA, né? A marca de móveis. Né? Então, para todo sempre, ela vai tatuar na própria pele uma marca. Qual que é o movimento que está acontecendo aqui? Ela está usando toda a ideologia, o posicionamento, a essência daquela marca para construir a identidade dela. Ela está emprestando. Então, a força que as marcas têm é muito grande. E a responsabilidade do designer é infinitamente maior. Porque eu não posso, num determinado momento, falar assim, cansei dessa marca, vamos mudar. Vamos mudar cor, mudar letra, mudar tudo. Vamos fazer diferente. Para ficar... Gente, você pode mudar tudo na forma de comunicação. Mas essa transposição desse sinal, que é a chave de acesso, para você falar com todo esse imaginário construído com o seu público, você tem que ter muito zelo e muito cuidado. Porque você, de repente, pode romper todos os elos afetivos que você levou 2 ou 3 ou 30 décadas para construir. Então, volta de novo. Onde está a estratégia? Está em tudo isso. Você está prestando atenção nesse ponto todo. Será que é o momento de eu romper? Ou então é um momento de romper. Por exemplo, várias construtoras que estavam na Lava Jato mudaram completamente a marca. Mudou o nome, a cor, o tipo, a letra, tudo. Querem apagar um passado. Talvez isso seja uma estratégia. Tá? Mas tem outras coisas que você, às vezes, está indo tão bem que não é necessário mudar. Talvez fazer algum pequeno ajustes para que a marca... Por exemplo, Coca-Cola é a marca mais poderosa do mundo, é a mesma logo desde que ela existe. Foi feito ajustes de tipografia e de desenho? Sim, para sempre ela ficar contemporânea, mas nunca rompeu com a identidade dela, né? Com esse sinal gráfico que todo mundo conhece. Então, marca como a gente conhece hoje, voltando para trás, para descobrir como é que começaram esses sistemas de marca, onde um signo gráfico rege uma porção de formas de expressão da marca, ou esse símbolo gráfico faz com que eu interprete todas as ações da marca. Se a gente for olhar para trás, isso começou lá pelo século XI e XII,
que é o período da Idade Média, onde a organização social fez com que as pessoas, em seus feudos, criassem domínios, né, territórios. Então, um brasão, ele identificava a pessoa que portava o brasão, a identidade da pessoa, identificava suas terras e identificava seu território. Isso já acontecia antigamente, muito antigamente. No Império Romano, as pessoas sabiam os territórios que estavam sob o jugo do Império Romano porque tinha as inscrições com o alfabeto romano. Então, era um signo que fazia a identidade daquele império. Mas um sistema de símbolo onde cor e o símbolo gráfico regiam todo o sistema, a primeira vez que acontece é aí, na Idade Média, como é hoje. Antes, as marcas elas poderiam ter cor, mas não era relevante. Aqui, a cor era um signo de identidade. Então, não só o signo gráfico, mas a cor e o comportamento da cor. Igualzinho que é o Itaú hoje. Tá? Mas a gente foi lá para trás buscar as origens. Então, aqui eu tinha a identidade do proprietário, os elementos identificadores e sua cor. Então, quem falou que a Ferrari é vermelha e quem falou que ela é amarela, tá certo. São os dois elementos que estão na marca. Tá? Então, os brasões, que a gente chama de escudo, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, ninguém falava logotipo lá atrás. O pessoal falava o escudo da marca, né? Porque era o signo gráfico que protegia a marca, que representava a marca. Então, isso tudo não começou agora nos anos 90, nem começou nos anos 80, é séculos de evolução. Não está mudando. Então. Foi. Então, aí como que essa coisa... aquele voo de cruzeiro que a gente está fazendo, né? Vamos chegar no século XX agora. Né? O que muda? Quais são esses marcos de mudanças importantes? Né? A gente tem aqui um fato que faz com que a dedicação ao símbolo gráfico, a atenção a esse símbolo gráfico, a esse nome, a esse naming de marca, é muito importante, que é o momento em que as empresas, num determinado momento, criam a sociedade anônima. Porque marca sempre foi nome de pessoa, né? Johnson & Johnson, Dupont, sabe? Era sempre nome de pessoas, tá? A partir do momento que eles criam sociedade anônima, isso na virada do século XIX por XX, então as marcas elas pertenciam a uma série de acionistas. Eles iam pôr o nome de quem? E quem vai pôr dinheiro numa empresa que tem o nome do sujeito, né? Não. Então elas necessitaram criar nomes, como Nestlé, né? Como todos os nomes de marcas que a gente conhece, que não são nomes de pessoas, não são nomes patronímicos, né? E aí as marcas foram... nessa virada, a gente teve uma necessidade grande do foco em concentrar nesse nome, de fazer esse nome, fixar na cabeça das pessoas, dedicar grande tempo em embalagem, em logotipia, para que esses nomes fossem memorizados e fossem reconhecidos. Aqui eu peguei um exemplo da Hellmann's, que é uma marca que está com a gente até hoje. Ela não rompeu com os signos que ela construiu desde o começo. A senhora Hellmann's, lá atrás, antes de ter uma fábrica, ela fazia maionese, ela fazia um molho que era de ovos, e ela punha um pouco mais de limão, então ela pegava um laçarote azul, punha no vidro e vendia o vidrinho, de forma artesanal, caseira. Quando a coisa foi crescendo, se tornando mais complexa, olha aí, eles puseram o lacinho azul no rótulo, né, para você identificar. A Unilever jamais vai tirar esse lacinho daí. Não há ninguém que vai fazer ela tirar. Lacinho, não está mais na moda, vamos fazer um design novo. Não, porque quantas gerações de famílias consumidoras de maionese Hellmann's você vai querer perder aí? A memória afetiva, a maionese que estava na casa, na mesa de consumo de cada um de nós, desde pequenininho. Enfim, então todos os elementos estão aí. Então isso daí que vai gerando uma complexidade
de emissão de códigos e sinais que a gente tem que administrar ao longo da vida da marca. Espera aí, agora voou um monte de uma vez. Pronto. Foi. Então, o que eu estou fazendo assim, indo lá para a Idade Média, que a gente fala dos escudos, do brasão, esse signo gráfico que rege todo o sistema de identidade, porque lá na Idade Média você tinha a cobertura do cavalo, o estandarte, a torre do castelo, todo o mobiliário, toda a indumentária daquele cavaleiro era regida por esse símbolo gráfico. E hoje, exatamente o que a gente faz. A identidade visual, nossas cores e o signo gráfico rege a identidade dos veículos de frota, do nosso site, das nossas propriedades, das agências bancárias, como vem acontecendo há alguns séculos. Então, muita atenção nessa história para a gente entender em que momento da história a gente está agindo, para não pensar que a partir da nossa cabeça a gente pode romper com tudo que foi construído com uma marca. Tá? E muitas marcas nos seus redesigns atuais têm voltado para o escudo. Várias. Ducati, o PS, voltou para o escudo, como se fosse um símbolo antigo. Então, é uma coisa a prestar atenção. As escuderias de futebol, os times de futebol sempre eram ancorados no escudo. E esse, que é o logotipo do Itaú, né? Que não, a marca do Itaú, o signo gráfico do Itaú, que não tem laranja, o laranja não está no signo, ele é um elemento da expressão da marca, mas a marca, esse signo só acontece sobre o laranja. Ele também é um escudo mais moderno, mas ele é um escudo. Né? Então, o que eu falei com vocês aqui agora? A gente estava falando de commodity, né? Então, em algum momento, quando algumas cabras comeram uma sementinha e ficaram acordadas algumas semanas, ali teve um momento de ruptura e que alguém entendeu que aquela bebida, aquela semente poderia ser alguma coisa diferente. E foi descoberto a infusão para fazer o café. Do café que se consumia alguns séculos atrás até hoje, é o mesmo cafezinho. A gente não tem grandes rupturas, né? Mas eu posso ter um café. E o que a gente tem assistido no mercado de café como um bom exemplo de você mostrar o propósito, o posicionamento, a essência daquela marca? A gente está aprendendo que existem vários cafés, várias nuances, sutilezas, algumas diferenças, alguns aromas, e cada um está querendo vender, não é um melhor e outro pior. Descobriu-se que determinadas nuances de café agradam um determinado público, outros agradam outro público. Né? E aí você pode atribuir todas essas características do seu café a uma marca, e essa marca ser a preferência, e eu posso consumir todas essas marcas como consumidora. Né? Eu acho um grande erro quando o meu público é classe A, B, que ganha de tanto a tanto, que frequenta museus. Gente, se eu gosto de café, eu posso provar vários cafés. Eu posso ter vários pacotes de cafés diferentes na minha casa. Se eu sou consumidora de molho de tomate, eu posso ter vários molhos de tomate, um para cada ocasião. Então, as marcas falam com públicos de interesse pelo que ela oferece. Isso tem que estar muito claro. Isso é posicionamento e você ser fiel à sua essência. Né? Aquilo que você quer mostrar para os outros porque que aquela marca existe. Né? Você pode vender café para ganhar dinheiro, vender saca de café, você vai ganhar dinheiro. Você pode vender qualquer café, o teu preço é a saca, você não tem nenhum valor agregado nisso. Ou você pode vender um café que atenda determinadas aspirações do seu consumidor. E aí a gente teve uma grande revolução, né, quando a gente chega nisso, que ele muda o teu jeito de fazer café em casa. Qual que é a grande sacada da Nespresso? Não vou falar marcas, mas qual a grande sacada da marca? Né? Ela simplesmente tirou da sua vida aquela traquitana toda para fazer um café. Né? Você tinha um coadorzinho, ferver um coadorzinho, aí tinha o suporte do coadorzinho, que ia num bolinho, do bolinho ia para não sei onde, tinha que ferver água numa panela. Enfim, era uma
um arsenal para se fazer café. Tem gente ainda que adora aquele arsenal e continua comprando, e tem todo um mercado para aquele povo que gostava do arsenal, gosta de coador de pano. Quem queria outra coisa da vida, outra praticidade, a garantia de que o café sempre saía igual, eles inventaram essa máquina, esse sistema, mas a gente continua falando de café. E assim as marcas vão atendendo mercados complexos, consumidores com gostos complexos. Então, todas as marcas, independente do porte da empresa, se você vende tiramisu numa portinha de 2 metros de largura, ou se você tem uma Copenhagen, você está oferecendo alguma coisa para um público que vai ter que entender, você tem que ter um propósito para ele entender se ele vai ou não aderir sua marca na vida dele. Né? Se você vai fazer parte do meu hall de marcas escolhidas, né, que eu vou poder consumir. Então, aí eu vejo aqui, às vezes tem eu escuto muitos designers falarem assim, e às vezes falam para mim, olha, eu não me interesso por política, por economia, e principalmente agora com essa polarização, sair do Facebook, não vejo jornal, não acompanho, eu ouço muita gente, assim, eu vejo as pessoas postando isso o tempo todo em redes sociais ou fazendo algum comentário. Se você quer trabalhar com marca, você tem que gostar muito de ler sobre política, sobre economia, sobre história, sobre geografia, sobre meio ambiente, sobre crise climática, sobre impacto do clima. Você tem que saber tudo isso, isso faz parte de um contexto onde as marcas atuam. E as pessoas hoje se aproximam de marcas elas têm afinidade com o discurso da marca. E não pode ser só discurso, tem que ser na prática. Tem que exercer a essência, o posicionamento na prática. Não adianta você falar que você respeita o meio ambiente e torra um monte de papel em toda a comunicação, espalha papelzinho pela cidade, panfleto, suja a rua. Não pode, não pode. Então, isso é uma coisa assim, fundamental. E aí vocês podem me perguntar, mas qual que é o cenário daqui para frente? A gente vai tomar uma decisão para cada uma das marcas que a gente acompanha, um dia de cada vez. Por isso que a gente tem que acompanhar o cenário. Ninguém tem bola de cristal, ninguém é futurólogo para falar, olha, daqui a tanto tempo vai acontecer tal coisa com as marcas. Você pode até estimar que isso vai acontecer, mas acontece um evento qualquer, como uma pandemia. Se vocês ouvissem em dezembro de 2019, que alguém falasse assim, olha, o ano que vem vai ter uma pandemia, sabe? Vocês iam achar que é a previsão do Fantástico, aquelas coisas de astrólogo, né? Vai ter uma pandemia que ninguém vai sair de casa, o mundo vai regredir, o mundo vai parar, o PIB mundial vai cair 10 pontos em todo o globo. Você ia falar, nossa, que loucura! Né? E a gente viveu isso. Quando começou a pandemia, eu lembro que as pessoas falaram, meu Deus, eu não vou conseguir ficar um mês dentro de casa. A gente está 1 ano e 4 meses dentro de casa. Né? Então, e aí que está, não haveria nenhum estrategista de marca, ninguém que ia prever esse evento. Não tinha como. Né? Os biólogos já falaram, a gente tem um vídeo do Obama que ele falava que haveria uma pandemia, o mundo estava sujeito a uma pandemia devido a quantidade de pessoas acumuladas na cidade. Então, isso é um fator. Então, se a gente já aprendeu, hoje já é um aprendizado adquirido, que essa densidade demográfica causa esse tipo de problema. Será que essa não é uma oportunidade para as marcas daqui para frente repensarem as ofertas? No que ela pode melhorar, que serviço ela pode prestar para esses consumidores que hoje estão empilhados na cidade? Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que não é de marca, mas é de marca, não é de design gráfico, mas é totalmente gráfico, mas é que eu gosto de fazer essa ponte entre outras áreas do design, porque design é um raciocínio, uma forma de você ver o mundo, como você encara o mundo e como você se vê como agente de transformação
e de ponte entre as pessoas, principalmente quem trabalha com comunicação. Isso daqui é um case, né, vamos dizer assim, que o Brasil ofereceu esse padrão de tomada, certo? Que você, aí que eu falo, estratégia de diagnóstico, né? Transforma evidência em diagnóstico. Aí você descobre que 104 países têm esse padrão e todos os outros 300 países usam esse padrão, e aí você cria um padrão exclusivo seu. Você está prestando serviço ao seu usuário, você está criando um problema, né? E qual o propósito da mudança? Por que a gente teria que mudar? Aí a explicação técnica, porque precisa ter o fio terra. Tem o pino do fio terra, mas essa tomada na casa de ninguém está ligada a um fio terra. Porque a gente pegou esses pinos e grudou essa tomada na parede porque fomos obrigados. Então, quer dizer, ela não resolve problema nenhum, ela cria problema, né? Então você, mas o meu design é exclusivo. É ruim, é um design que não serve para nada, não resolveu a vida de ninguém, trouxe problema. Pode ser lindo, mas não resolveu nada, né? O que a gente deveria estar preocupado em resolver? Porque quando a gente for pensar em tomada, qual é o cenário que a gente teria que resolver? Né? Vamos, sobe aí. O que a gente deveria resolver? É isso aqui. Isso é o cenário real da casa de qualquer brasileiro. Porque as nossas casas não são pensadas para ter tanto equipamento como nós temos hoje. A gente continua fazendo casa, a maioria das casas são feitas para equipamentos como era feito as casas em 1960. Né? Toda casa que eu me mudei, eu tive que quebrar a casa inteira para pôr tomada, porque não tinha. Né? A casa que eu moro hoje é uma casa que ela foi construída há 70 anos atrás. Tivemos que fazer tudo de novo, né? Porque é uma casa que tem outro raciocínio. Tá? Mas isso é um fato. Se você entrar em qualquer escritório hoje com modem, impressora, mais o computador, mais a luminária, mais todos os escritórios, vocês vão achar uma gambi dessa aí. Em todos os lugares. Isso é um problema nacional. As nossas casas são assim. Isso é um perigo. Né? E outra coisa, a gente tem tomadas de aparelhos que vieram dos Estados Unidos, outros que vieram da China, outros que... Enfim, esse é um problema a ser resolvido. Mas ninguém encarou esse problema. Fizeram uma tomada que é só para atrapalhar todo mundo. Né? Aí você pode ter algumas abordagens para resolver esse problema. Né? Esse daqui, onde um plug gruda no outro. Esses são trabalhos de alunos de design. Né? É um plug gruda no outro. Então, você poderia... essa gambiarra ficar menos perigosa de causar um incêndio, né? E aí você fixaria essa... Você teria sempre um mesmo pino na tomada e toda a energia correndo de uma certa forma. Esse outro aqui que fez uma tomada inteligente também, que em vez de você... fazer tantas extensões, você trazer a extensão, né, o fio, atender o seu produto. Enfim, são várias abordagens que você poderia ter aqui. A gente poderia aqui passar 2 meses fazendo 20 mil, fazendo pelo menos umas... Por baixo, dá para fazer umas 50 opções de soluções de problema para essa questão de tomada. E aí que está. Aí a gente vai ter que avaliar. Tem rede para isso, aguenta a carga, suporta, não derrete. Essa garantia que os designers não são habituados a dar e não são cobrados a dar. Qual a minha perspectiva? Cada vez mais você vai ser cobrado de resultado. Quem trabalha com UX, não dá para falar, eu fiz assim porque eu achei que ficou bonito. Ele tem que provar que aquilo é mais fácil para o usuário, que ele chega e consegue navegar dentro da aplicação com muita facilidade. Então, essa é uma área que é um território delimitado mais recentemente e que é cobrado muito de resultado. Na área que a gente está falando de marca, onde milhões são investidos, você também é cobrado por isso. Tá? Então, essa é a minha perspectiva a longo prazo. Cada vez você vai ter que dar garantia do seu serviço. Como se alguém fizesse um telhado e falasse assim, se chover, o problema não é meu, eu já fiz o telhado. Né? Então, você tem que garantir que a estrutura que você definiu para o telhado,
o tipo de telha que você escolheu, a inclinação que você escolheu, a forma como você montou o telhado, o desenho do telhado, vai funcionar. E isso que você tem que fazer com qualquer atividade que você está fazendo, principalmente na área de comunicação. Então, a receita é estudar, ler muito, aprimorar conhecimentos. Eu fui para a ciência da comunicação, porque a ciência é a única que salva e é a única que vai dar subsídios consistentes, sólidos, fundamentados, comprováveis, tá? Que você pode garantir para o seu usuário, para o seu cliente, e é isso que vai fazer você convencer o seu cliente que aquela ação estratégica tem respaldo. Gente, super obrigada pela atenção. Eu posso responder alguma pergunta? O Lucas me ajuda aí. Com certeza. Então, querendo me encontrar, vocês têm meu site, vocês me acham. Casa de Ferreira Espeta de Pau. Tá? Eu não atualizo muito, não dá tempo. Né? Ontem, a semana passada, eu falei assim: eu vou dar uma atualizadinha nas coisas, porque eu vou fazer essa fala e eu queria pôr algumas coisas recentes para vocês. Não deu. Agora mesmo, aqui no meio da live, tocou o telefone, já olhei aqui do lado, é cliente me chamando que precisa que eu responda ainda hoje. Então, assim, mas não tem problema. Mas a gente conversa, eu sou muito fácil de achar em qualquer lugar, nas redes sociais, o meu contato é o mesmo, é sempre o meu nome. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Imagina, a gente que agradece, Cecília, por esse compartilhamento dessa forma de ver o mundo, né? Uma leitura de mundo, isso é muito importante. Eu sei que então você tem aí que responder o seu cliente. Posso colocar breves perguntinhas aqui? Pode, ele espera um pouquinho. Tá bom. Então, vou colocar aqui a pergunta do Alexandre. Cecília, como você vê o design das identidades nos próximos anos no Brasil? É uma profecia, né? Quase também. É profecia. Futurologia. Olha, é uma pergunta muito ampla. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão entender que a identidade é construída com todos os elementos de expressão da marca, não só o logotipo, né? Então, a cor, sensoriedade de materiais, brand sonoro, né? Tudo isso são elementos que constroem essa identidade, façam com que eu reconheça a presença dessa marca numa embalagem, no meio das redes sociais, num post que me aparece no meio do Instagram, porque é um bombardeio, né? Assim, seguido, né? De inúmeras marcas solicitando sua atenção a cada minuto. Então, quanto mais coerente você fizer a orquestração desses elementos, mais segura, mais sincrônica será a sua emissão e as pessoas vão conseguir reconhecer com mais facilidade, porque o bombardeio de identidades inúmeras acontece o tempo todo, e a tendência é isso ser cada vez mais exponencial, né? Porque a população da Terra vai continuar aumentando, as empresas vão continuar crescendo, então a gente tem que ser muito eficiente aí. Rafael fez uma pergunta complementar. O que falta no mercado brasileiro para que as empresas passem a ter uma orientação mais voltada ao branding? Cultura. Quando eu falo cultura, cultura de mercado. Sim. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem as empresas assim, existe a direção, existe o departamento de financeiro, existe o RH, existe departamento comercial, jurídico, pesquisa e desenvolvimento às vezes tem, e tem o área industrial, certo? Isso não é um modelo clássico de empresa? É um modelo que tem pelo menos 50 anos. Tá?
no mínimo 70 anos. Isso é 1950. Isso é um marketing, né? Quando a gente está falando hoje, a gente tem assim, eu tenho um modelo de negócio e eu tenho uma marca. Tá? Então, esse meu modelo de negócio está ancorado por uma marca, é representado por uma marca, é publicado, visualizado ao mercado por uma marca. E essa marca, ela tem atitudes e tem posicionamento. Então, eu tenho que contratar funcionários que vão trabalhar. Então, meu RH não está pendurado na empresa, no modelo de negócio, mas está pendurado na marca. Minhas vendas não está pendurado no modelo de negócio, está pendurado na marca. Né? Meu financeiro está pendurado na marca, não no modelo de negócio, sabe? Então, o meu jurídico tem que estar pendurado na marca. Porque não pode falar, legalmente eu não fiz nada, mas você é uma marca inclusiva e você cometeu um ato racista. Como assim? Né? O jurídico tem que estar ancorando a marca, ela não pode fazer determinadas atitudes, mesmo que aquela atitude em si não seja um crime, mas pode ser percebida como um ato homofóbico, um ato preconceituoso, um ato, enfim. Então, se você fala que você é uma marca liberal, você tem que todo o seu jurídico tem que estar te assessorando para você não cometer nada e para você ser liberal mesmo, né? Enfim. Então, o que muda? Que todos os departamentos da empresa têm que estar pendurados na estratégia da marca. Isso é muito difícil, porque a maioria das empresas não tem esse comportamento, às vezes são empresas que vêm de gerações, né? Principalmente as empresas brasileiras são passadas de pai para filho, sempre funcionou de outro jeito, aí de repente parece uma doida e fala, olha, assim, sabe, a gente tem que cuidar, porque os próximos anos você não vai resistir. Então, eu acho que essa é a mudança. Mas você falar é assim, não é assim, não funciona, né? Não vai convencer. Você tem que levar um monte de dados, né, para o seu cliente, um monte de cases, um monte de situações, um monte de diagnóstico, para documentar a sua fala que justifique que porquê da mudança. Porque se você falar era assim, agora não é mais, não adianta, né? Não adianta. Se o médico falar para você, eu quero emagrecer, ele tirar debaixo da mesa assim, uma listinha, ó, 1.200 calorias por dia, coma isso. Você vai jogar fora o papelzinho na saída do consultório. Agora, se ele explicar como funciona seu metabolismo e o que está te fazendo engordar, você vai conseguir administrar isso. Exato. Exato, não é? Então, eu acho que é o caminho para os próximos anos. Maravilha. O Edipo fez uma pergunta aqui para você, outra. Cecília, quais características leva a se tornar um ótimo semiótico? Além de estudar, né? Com certeza. Estudar, olha, eu entrei na escola com 7 anos, eu nunca mais saí. Eu estudo 24, todos os dias da minha vida. Desculpa, vou beber uma água. Fica à vontade. Ai, eu falei muito. Então, você tem que entender que todas as coisas que nos rodeiam têm algum significado. Está ali com algum significado, representa alguma coisa para alguém. E as pessoas interpretam aquele objeto com um determinado sentido dentro da nossa cultura. A gente pode ressignificar. A gente pode ressignificar os signos, a gente pode atribuir novos sentidos para eles, mas isso leva um tempo, né? Então, qualquer pessoa que trabalha com semiótica, ela tem que entender como que é a articulação desses signos em relação a todos os outros dentro da cultura. Não é uma combinação aritmética, é uma PG, é uma combinação, sabe? É progressiva. Então, eu com ele, eu com o outro com o outro, sabe? Você fazer essas relações.
Então, qualquer pessoa que se interessa por esse universo tem que ser muito curioso e estar atento aos significados que são atribuídos, mesmo que não seja do seu nicho. Entender que a cultura do outro é a cultura do outro e que ela é tão importante como a de qualquer outra pessoa. Tá? Então, é isso que a gente tem que circular por aí. Maravilha. A gente pode fazer mais uma perguntinha, Cecília? Pode sim. Só para a gente fechar, então. O Breno perguntou se no branding, propósito e missão de marca são a mesma coisa. Propósito é por que você faz aquilo todos os dias. Né? Por que você montou essa empresa? Não pode, a resposta não pode ser para ganhar dinheiro. Essa esquece, tá? Porque você tem que acordar cedo todo dia, levantar, trabalhar, e um monte de gente vai trabalhar na sua empresa. Então, você tem que apresentar para o público, para os seus usuários, os públicos de interesse, todo o leque de possibilidades, o que você faz. Por exemplo, meu propósito, meu mesmo, né? Eu, como designer e profissional, eu sempre tento mostrar para o outro, da melhor forma possível, usando os recursos que eu puder, que ele entenda a minha forma de pensar. E como a minha forma de pensar está ancorada numa série de justificativas e diagnósticos que eu fiz. Então, esse é o meu propósito. Sempre que eu falar, eu vou transmitir um conhecimento de uma forma que a pessoa me entenda e use isso na vida dela, tá? Como eu faço isso? N maneiras, né? Eu posso falar numa live, posso escrever um livro, pode ser fazendo workshop com o cliente, N maneiras. Mas eu tenho um propósito, né? Que é o que eu faça despertar no outro um interesse, um conhecimento, tá? Missão. A minha missão não é salvar as pessoas. Né? Então, assim, a missão seria é que missão, visão e valores, que é uma coisa que veio do marketing, né? Que é uma coisa do Kotler, inclusive, que também tem 70 anos. Tá? A gente tem que repensar. Quando a gente fala de propósito e posicionamento, por que eu faço isso? Né? E como eu faço isso? Né? Então, posicionamento. Para que mercado eu estou inserido? Por exemplo, café. Eu quero fazer o café. O meu propósito é cultivar o melhor grão de café. Meu propósito é conseguir extrair o melhor aroma de café. O meu propósito é ter o café mais. Eu posso ter vários propósitos. E a forma como eu vou distribuir isso, olha, esse café que eu cultivei, eu quero que as pessoas percebam como uma atividade familiar vinda de uma agricultura familiar, sabe, que está atendendo pessoas no campo. Isso é um posicionamento que você toma. Ou eu pego esse café e falo, olha, esse café que eu consegui aqui com esse sabor é um produto de elite, só poucos vão ter, eu quero que seja um produto super snob. Enfim, não tem certo e errado. Significa como que você vai levar aquilo para alguém, tá? Então, só que você tem que acompanhar isso ao longo do tempo. Né? Então, se eu estou trabalhando com o melhor aroma, eu tenho que acompanhar que todas as outras marcas também estão trabalhando aromas, todas as outras marcas vão estar explorando isso de uma determinada maneira, oferecendo isso com um determinado significado, criando toda uma narrativa em volta desse benefício e criando um grupo de pessoas que tatua a marca desse café na pele. Né? Então, é isso que a gente tem que acompanhar. Tá? Então, pensa sempre em 3 questões, que eu acho que são muito mais contemporâneas do que missão, visão e valores, porque muitas vezes as empresas falam de visão, ela fala, minha visão é ser a líder do mercado. Isso é sonho, não é visão. Né? Visão é como que esse mercado vai se comportar ao longo dos anos, esse mercado que eu estou inserido, que eu tenho que acompanhar. Né? Então, se eu trabalho com telefonia,
Daqui a pouco eu tenho que pensar em não vender linha de telefone e aparelho celular, em sim chip, que a pessoa gruda na cabeça. Alguma coisa do gênero. Então, é isso que eu tenho que pensar. Então, pensa sempre. Posicionamento, propósito, por que você faz isso? No que você acredita? Posicionamento, em como você se insere no mercado, se articula ali com aqueles grupos todos de pessoas. E essência, aquilo que é ser essa marca. Não perder a essência, né? Continuar trabalhando com ela, aquilo que você acredita, né? Aquilo que é você, tudo aquilo que não deixa de ser você não faz parte da sua essência. Maravilha. Cecília, Mais alguma nossa, questão? Não. a gente está chegando no final do nosso tempo, infelizmente, Mas mas bom. foi uma alegria e um deleite te ouvir. Você é uma pessoa muito legal desde quando a gente começou a conversar. Obrigada. Prontamente, quando a Cecília falou que ela responde, realmente ela foi muito acessível. Eu fiquei muito honrado de conversar com você, porque na semana retrasada a gente teve um evento com o Bruno Porto, e aí pediram algumas referências para ele, aí ele mostrou o seu livro das tipografias. E aí eu falei, nossa, que legal conversar com ela também. Então é muito bacana te conhecer, e acho que quem também Obrigada. está chegando na área, né, é muito O bom prazer foi poder. meu de estar aqui. Respeito muito o EBAC, é uma instituição super séria, faz um trabalho muito importante para o mercado. E eu fico feliz com o convite, parabenizo toda a equipe, agradeço muito você, Lucas, pela atenção total que você deu para a gente conseguir fazer esse evento. E ao público que está aqui, principalmente, assim, tem uma querida aqui, a Mirella, o Vinícius, acho que o Alexandre, se eu não me engano, Que é o legal. Alexandre que eu estou pensando. Então, são pessoas assim que eu respeito também, são super profissionais, e muito obrigada pelo convite mesmo. Eu que agradeço, espero que a gente possa se encontrar mais vezes e possivelmente presencialmente, né? Tá bom. Vamos torcer para que essa pandemia acabe de verdade, né? Sim, sim. Eu deixo aqui então mais uma vez o site da Cecília, eu já coloquei o link no chat, e também lembrem que quem ainda não conhece, não teve contato com o livro dela, o link também está nos destaques, tá bom? Eu vou rapidamente, Cecília, só colocar os nossos contatos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, só um minutinho. Aqui, Estou achei minha agradecendo apresentação. todo o pessoal que está me agradecendo aqui. Um beijo super carinhoso. Espero um dia conhecê-los todos pessoalmente. Maravilha. Então, gente, se alguém ainda não aproveitou a oferta de hoje pela última vez, aqui está o nosso desconto de 60% no valor total do curso. É só apertar o botãozinho clique aqui, está acabando o tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, esses são os nossos contatos, nosso e-mail e telefone, a nossa equipe sempre está à disposição. E essa aula, que foi uma aula, estará no YouTube. Então, se você quiser rever ou passar para alguém que perdeu, é só acessar o nosso canal. Cecília, boa noite. Muito obrigado Obrigada, mais uma vez. obrigada. A gente Um se vê. super abraço para todos. Tá certo. Então, até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Boa noite a todo mundo aí de casa também. Tchau, tchau.